Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Nosso convidado de hoje é o Daniel Diniz, superintendente de RI da Cielo. A Cielo, a gente está querendo trazer um tempão, fico bem feliz de você estar aqui hoje com a gente, Daniel. Bom dia. Bom dia, Denise. Eu agradeço muito pelo convite, agradeço a você e agradeço ao pessoal da Genial aí pelo convite, por ter viabilizado essa conversa aqui para a gente, tá? Maravilha. Daniel, olha, muitos assuntos, e eu queria avisar o pessoal de casa, é o seguinte, eu vou começar aqui com a conversa com o Daniel, quem tiver perguntas pode mandar aqui no chat, que eu vou repassar as perguntas para o Daniel também, é assim que funciona esse nosso programa. Eu queria começar falando da troca de comando, a gente teve a saída do presidente Paulo Caffarelli e a entrada do Gustavo Souza, e isso tem pouquíssimo tempo. O que muda com essa troca? Olha, a princípio a estratégia mantém a mesma, tá? O Gustavo está já há mais de 2 anos aqui na Cielo, estava à frente da área de estratégia da Cielo, e não deve mudar, em essência, nada por enquanto. Obviamente, com o tempo seria natural que, conforme ele tome pé da nova posição, ele pode fazer algum ajuste fino aqui ou ali, tá? Mas a estratégia Cielo permanece, a gente tem um ano importante de consolidar algumas melhorias que a gente vinha fazendo no negócio, para servir melhor nossos clientes e continuar avançando aqui no processo de transformação digital da Cielo. Tá, Daniel, queria que você falasse um pouquinho da concorrência. A gente sabe que a Cielo reinou praticamente sozinha até 2015. 2015 começou a ter muita concorrência, a empresa começou a ter mais desafios, digamos assim, e a ação também. Então, eu queria que você explicasse para a gente como é que está a concorrência hoje, se já acabou o ajuste de preço. Olha, sim, é um mercado que continua muito competitivo, tá? A gente tem, basicamente, tem 3 setores base que a gente analisa, o setor de adquirência aqui, que normalmente o mercado acompanha, segmento de empreendedores, que o pessoal do exterior também conhece como long tail, que são os microempreendedores, né? Aquele pessoal que, geralmente pessoa física, né? Temos as pequenas e médias empresas e as grandes corporações, né? As grandes corporações é um mercado que já está competitivo há muito tempo, tá, Denise? Então, eu não destacaria aqui uma mudança radical nesse segmento de atuação, embora sim seja muito, muito competitivo. O meio da pirâmide, que é o foco grande aqui da Cielo, o foco de atuação da Cielo, é um segmento muito interessante para a gente, empresas que têm um porte já razoável e têm uma margem interessante para poder atuar. Esse segmento, sem dúvida nenhuma, é o foco da Cielo, e a gente percebe, sim, uma continuidade aí desse movimento de agressividade dos players novos que têm entrado na indústria, né? A gente vê alguns players subindo na pirâmide, players que eram mais especializados em estabelecimentos menores, e a gente vê alguns outros players que já estão estabelecidos, aumentando a sua força comercial para aumentar a sua capacidade de distribuição. Então, sim, é um mercado bastante competitivo e que, acredito eu, que tanto a situação de preço quanto a situação de os diferentes players tentando se diferenciar, esse movimento deve beneficiar bastante o consumidor aí olhando para frente. Mas são esses Os players. estabelecimentos, perdão. Esses players menores, você falou, esses empreendedores menores que dão um rendimento maior para a empresa também. A Cielo atua muito com empresas muito grandonas, mas que pagam, tem um volume grande, mas que pagam uma comissão menorzinha, né? Vocês querem aumentar essa entrada também nos pequenos. Está dando certo isso? Bom, Denise, a gente tem, por natureza, aqui a gente tem um foco maior no meio, no estabelecimento que não é tão pequeno quanto aqueles que você mencionou, nem nas grandes corporações. Então, assim, hoje, a Cielo, como é que está distribuído aqui o volume que a Cielo captura, tá, Denise? Previamente a essa abertura do mercado, cerca de metade do volume da Cielo estava no que a gente chama de varejo, e cerca de metade estava nas grandes corporações. Durante a abertura de mercado, no início, a gente sofreu mais em termos do meio da pirâmide. Então, a gente acabou tendo um mix ali com 70% de participação de grandes contas no total processado e apenas 30% do varejo, o que não é o ideal do ponto de vista de margem. Então, para acontecer essa recuperação de margem, que você mesmo colocou, que os menores estabelecimentos, geralmente você consegue atuar com uma margem melhor, a gente sim
tem um foco maior, e nos últimos trimestres, a gente tem divulgado aí um crescimento da participação relativa dos estabelecimentos menores aí no total processado pela Cielo. Aquela faixa de estabelecimentos bem pequenininhos, hoje não é o foco maior de atuação da Cielo, estamos desenvolvendo uma nova estratégia para poder voltar a atuar de forma mais forte também nesse segmento, tá? Agora, se ela tinha um objetivo aí de ter uma certa porcentagem de players, dar uma equilibrada, né, de players maiores e menores, qual que é o objetivo de vocês, qual que é o alvo de vocês e quão longe vocês estão? Olha, o nosso objetivo é chegar a um mix mais parecido com o que a gente tinha antes da abertura do mercado, meio a meio, metade grandes contas, metade varejo. Por que isso? Porque a grande conta, ela é muito importante aqui, ela traz para você dados para você explorar e oferecer, desenvolver teu negócio de dados para conhecer lá melhor o comportamento não só dos estabelecimentos, né, você pode cruzar os dados para criar novos modelos de negócio, mas elas também provêm uma margem menor. E o varejo, obviamente, o contrário. Então, 50% é um mix que a gente considera que, para a realidade da Cielo, para a realidade do mercado, nos parece adequado. Não achamos que estamos tão distante disso, mas é alguma coisa que não deve ser atingida ainda esse ano, tá? Mas a gente estamos caminhando e não estamos, acredito eu, muito distantes desse objetivo, não. Tá. Já estão chegando perguntas aqui da nossa audiência. Gente, galera de casa, eu já estou de olho aqui nas perguntas. Eu vou só perguntar de Pix e WhatsApp Pay, aí a gente passa para o chat, tá? Eu queria, então, que você falasse do Pix. Pix, como é que tem impactado nos números de cartão de débito? Olha, até o momento, o impacto do Pix nas operações de débito tem sido pequena, tá, Denise? A gente precisa entender aqui algumas coisas, né? O Pix, na nossa visão, ele vai ter dois impactos distintos. De um lado, ele vai canibalizar um pouco das operações, de outro lado, ele vai aumentar o que a gente chama de TAM, ou mercado total endereçável, porque vai trazer muita gente que estava de fora do mercado para dentro do mercado de pagamentos eletrônicos. E vai abrir oportunidades para as empresas de pagamento para prestarem serviços usando o que a gente chama de os rails, ou os trilhos do Pix, para criar novas soluções de pagamento para os comerciantes, para as pessoas. Então, no curto prazo, não temos impacto relevante, imaginamos que sim, vai haver alguma canibalização com o tempo, mas acreditamos que a oportunidade que vai ser criada tende a ser até maior, uma vez que a gente vai ter mais pessoas saindo da informalidade e usando pagamentos eletrônicos, Denise. Queria falar um pouquinho do WhatsApp Pay, porque já está aprovado e já está acontecendo a transferência de dinheiro entre pessoas físicas, né? Que não seria que não é um segmento rentável para vocês. Vocês estão de olho quando puder fazer entre pessoas e empresas. E isso ainda não está aprovado. Confere, que pé que está isso, para quando é que começa? Como é que está essa conversa com o WhatsApp Pay? Confere. Olha, Denise, as transações de transferência entre pessoas, elas realmente foram lançadas há cerca de um mês. A gente teve um avanço muito interessante até aqui, pelo menos é isso que a gente conversa lá com o pessoal do WhatsApp, a gente tem informações de que eles estão satisfeitos aqui. Queria até deixar claro por que talvez as pessoas não percebam ainda no dia a dia as transações acontecendo. O WhatsApp, para esse tipo de solução, ele usou o que ele chama ele está fazendo tombamento viral para a base de clientes dele. Viral quer dizer que no início ele habilitou poucas pessoas e uma pessoa vai convidando a outra na medida que faz a primeira transferência. Então, se eu fizesse a primeira transferência para a Denise seria convidada a cadastrar seus dados e a partir dali poder receber aquela transferência que eu fiz e fazer outras transferências para outras pessoas. Pode transferir, tá? Está autorizado. Tá. Mas o fato é, a gente começa com uma base de clientes pequena, ela vai crescendo de forma exponencial. A gente vai ter um sentimento melhor sobre a eficiência ou a eficácia desse processo todo daqui a 1 ou 2 meses, mas até aqui a gente imagina que as coisas estão acontecendo de uma forma muito positiva. E a gente acha que a Cielo se posiciona estrategicamente próximo de uma Big Tech importante, uma baita de uma empresa, e vai abrindo novas vias como processadora de serviços para outras partes que queiram fazer isso. Vai abrindo outras oportunidades de negócio de um ponto de vista estratégico. O P2M, que é como a gente convencionou chamar aqui as transações, sim, como se fosse o serviço de adquirência dentro do aplicativo, dentro do WhatsApp, de fato,
não está ainda autorizado pelo Banco Central o lançamento dessa solução, tá, Denise? E nesse caso, a gente precisa aguardar o posicionamento do Banco Central para entender se vai ter alguma alteração em relação ao modelo que a gente propôs, tá? Se vier a ser aprovado da forma como ali o WhatsApp, junto com o Facebook Pay, que é a instituição de pagamentos que estão junto com eles nisso, se for aprovado da forma como eles propuseram para as entidades regulatórias junto com as bandeiras, e no qual a Cielo participou ativamente do desenho da solução, a gente consegue lançar essa solução para o mercado de uma forma muito rápida. Mas, enfim, para eu ter exatamente o formato, as condições que isso vai poder acontecer, daqui para frente a gente vai precisar aguardar a aprovação do Banco Central. E nesse caso, infelizmente, eu não tenho uma data aí para poder passar para vocês. Tá? E quanto que vai ser a taxa? A taxa lá atrás, ela chegou a ser anunciada uma taxa de 3,99%, mas aquela era uma referência para aquele momento do mercado, tá, Denise? Então, eu diria para você que preço quem dita é o mercado. Então, na medida em que for aprovado, em que condições foram aprovados, a gente vai conversar com os parceiros envolvidos e, obviamente, ter essa decisão. Sempre falando aqui, tá, me perdoe insistir nisso, mas de uma forma hipotética, uma vez que a gente não pode falar em nome do WhatsApp e nem falar em nome do Banco Central, que ainda não deu uma autorização para esse tipo de transação, tá bem? Tá, joia. Então vamos lá. Pergunta aqui da nossa audiência. João pergunta: quando o novo CEO vai falar com o mercado? Uma pergunta, a agenda do CEO é sempre uma agenda disputada, mas o CEO da Cielo é uma pessoa de mercado, conhece bastante o mercado, então eu acredito que é uma coisa que vai acontecer em breve. Tá ótimo. Olha, rola umas saias justas aqui também, tá? Viu, Daniel? Então já vou te passar aqui uma pergunta. Por que investir em uma empresa que não consegue controlar perdas com fraude em cartão em pleno século XXI? Teve isso, registro de fraude? Olha só, na Cielo, a gente tem 3 linhas de negócio aqui, basicamente, dentro da Cielo. Temos aqui a Cielo Brasil, a Cateno. A Cateno cuida como se fosse do negócio de emissão de cartões lá para os clientes do Banco do Brasil. Então, a gente reconhece ali os custos da operação do Banco do Brasil, a emissão de cartões, e a gente recebe a emissão, as receitas quando os cartões do Banco do Brasil transacionam, não apenas em maquininhas da Cielo, como de outros players do mercado. Na Cielo Brasil, é muito raro a gente ter perda relevante aqui com fraudes, tá? Se a gente assegurou que todas as etapas do fluxo de pagamentos foram aprovadas conforme as bandeiras estipularam nos seus chamados arranjos de pagamento, que são as regras que ditam esse tipo de transação, a gente raramente vai ter um problema aqui, exceto se, por exemplo, algum estabelecimento fez um negócio de antecipação conosco de recebíveis futuros, e o comerciante se evadiu, ou efetivamente teve um alto nível de cancelamento de vendas, e não pôde arcar com aquele crédito. Mas eu não diria que seria tão relevante assim, tá? A gente sim tem algum volume de perdas operacionais no negócio de emissão, no negócio da Cateno, tá, Denise? Mas ali é uma realidade de mercado, não é uma realidade que seja uma particularidade aqui, não julgamos que seja uma ineficiência nossa, embora sempre tenha oportunidade para poder melhorar processos, para poder melhorar os nossos requisitos de segurança aqui, a gente não entende que tem uma realidade diferente do mercado. O que imagino que o ouvinte, o telespectador esteja perguntando, seja sobre questões relacionadas, por exemplo, engenharia social, esse tipo de coisa, que realmente, eventualmente, a gente tem na Cateno, e é uma realidade para todos os emissores, dado que a gente teve uma migração maior e abrupta para o mundo digital durante a pandemia. E a gente precisa, obviamente, continuar melhorando, evoluindo, para conviver melhor com esse novo cenário. João Paulo pergunta: vocês têm algum plano para Merchant e Solutions? Merchant e Solutions é a terceira linha de negócio que eu comentei na pergunta anterior, Denise. É uma adquirente nos Estados Unidos, ela foi comprada em 2012 com racional
de modernizar sistemas da operação no Brasil, tá? Assim, a gente aproveitar no bom sentido ali, de internalizar, tropicalizar aqui tecnologias que estavam melhor desenvolvidas ali no negócio da Mexani. E a Mexani teve um declínio de resultados importante nos últimos anos, de forma que essa pergunta se tornou realmente uma pergunta pertinente, uma boa pergunta que você me passou. O que a gente tem hoje na Mexani é o final de um processo de turnaround. Então, a Cielo iniciou lá em 2019 um processo junto com uma consultoria para reformular ali a gestão e fazer algumas alterações importantes no negócio da Mexani. A gente trocou a administração, fizemos alterações no portfólio de produtos, levamos a sede, que tinha mais de uma sede, então fechamos escritórios, colocamos a sede no subúrbio, até por uma questão de custo ali também, né? Então a gente começou a ter resultados dessas mudanças já no primeiro trimestre desse ano, onde a Mexani passou a dar resultado operacional positivo, tá? Isso está declarado nas nossas informações trimestrais que estão à disposição no site da Cielo, tá, Denise? Então, o que está acontecendo hoje com a Mexani, a gente está próximo do fim desse processo de reestruturação. A gente eventualmente recebe questionamentos sobre a possibilidade de algum negócio envolvendo Mexani. Obviamente, se tiver alguma coisa concreta, a gente vai ter que seguir todos os ritos previstos na CVM para anunciar o mercado, mas o fato é que a gente tem um ativo que é interessante, que precisa mais de escala nos Estados Unidos, então, no futuro, como tem interessados, não descarta de, às vezes, se engajar em alguma transação de M&A envolvendo um ativo. Mas, de novo, não tem nada certo, não tem nenhuma operação. Por enquanto, o que existe de firme é o fim do negócio de turnaround, lá do turnaround que está acontecendo na Mexani Solutions, tá? Joia. Pergunta do Júnior. Por que vocês deixaram um CEO tanto tempo na empresa, mesmo destruindo tanto valor de mercado? Te falei que tinha saia justa. Não tem problema, a gente está aqui para responder os acionistas. Veja, a Cielo, no cenário pós-abertura de mercado, a Cielo realmente teve que passar por muitas mudanças para se adequar a uma nova realidade de mercado, tá? Então, a Denise me perguntou no início, eu tive a oportunidade de esclarecer como, por exemplo, o mix de volume da Cielo acabou sendo muito concentrado em negócios de margem mais baixa, tá? O que a gente veio fazendo para poder reagir a esse cenário? Algumas coisas. Eu queria destacar aqui para dizer que, assim, do ponto de vista do negócio, como ele é hoje, a Cielo teve avanços muito importantes nos últimos 2 anos. Então, a gente teve um aumento muito importante da satisfação do NPS, que é aquele Net Promoter Score, que é o indicador mais usado hoje em dia para medir satisfação de clientes. Tivemos uma melhoria importante nos últimos 2 anos. A gente divulgou isso na divulgação de resultados do quarto trimestre. A gente adequou preço. Então, era natural que quando a gente tivesse uma base legada, né, uma base de clientes que tinha sido precificada historicamente num período onde não tinha competição, natural que a competição vai puxando todo mundo para baixo, e a gente teve que reprecificar a base, e durante esse período de reprecificação de preços, os resultados sofreram. Mas foi importante para a gente poder ter clientes mais satisfeitos, não apenas com o preço, mas com a qualidade do serviço que a gente presta para eles. Desenvolvemos uma força comercial própria, que a Cielo, até então, contava apenas com os bancos, basicamente ali para distribuir produtos, e aumentamos de forma muito importante o negócio que a gente chama de antecipação, que é um negócio que hoje está muito em voga, que é aquele antecipação de recebíveis, que o estabelecimento pode vender os seus recebíveis ou negociar os seus recebíveis para antecipar o recebimento de recursos. Esse negócio, para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás, representava menos de 15% do volume processado pela Cielo nos segmentos de varejo. Hoje está na casa de 35%. E deve continuar crescendo, tá? Então, a Cielo sim precisou fazer mudanças importantes no seu negócio, precisou fazer mudanças duras do ponto de vista de custo, despesa, adequar seu tamanho à capacidade de gerar receitas, mas sim, a gente acredita que parte desse trabalho já gera resultados. A gente vê uma reversão da tendência que a gente tinha até o início do ano passado, tá? Joia. Pergunta do Gilson. Você já falou um pouco sobre esse assunto, mas de repente você pode complementar. 1 ano para aprovar o WhatsApp não é muito? E o que esperar da Cielo com a aprovação do WhatsApp? Vamos lá. Eu acredito que essa pergunta é uma pergunta importante,
mas é uma pergunta que eu não consigo, a gente não consegue controlar aqui os tempos e movimentos do regulador, e a gente respeita muito o trabalho do Banco Central, que é um regulador que é reconhecido no mundo inteiro pela qualidade técnica, etc. Mas os tempos e movimentos do Banco Central na aprovação do negócio, que a gente respeita, foram esses. E assim que a transação foi aprovada, não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de ver, mas a gente soltou um fato relevante no dia em que o Banco Central aprovou a transação. E cerca de um mês depois a gente iniciou operações, entendeu, Denise? Então a gente foi muito rápido ali junto, não apenas nós, né, obviamente, tem todo um trabalho da equipe lá do WhatsApp, mas a gente estávamos prontos para poder liberar a solução de forma muito rápida, quando e se tivesse aprovação, como de fato aconteceu. Joia. Então vamos lá aqui, a pergunta do Júnior. Por que ainda não liberaram todas as bandeiras a aderirem ao WhatsApp Pay? Essa é nós somos prestadores de serviço, somos prestadores de serviço ali para o WhatsApp, para o Facebook Pay, e assim, eu não posso aqui falar por eles no sentido de todas as condições do negócio. É uma decisão que compete a cada bandeira, compete ao WhatsApp e ao Facebook, e nós, como prestadores de serviço, estamos participando e tentando, como é que eu vou dizer, fazer uma concertação desse processo junto ali com os outros envolvidos, mas não controlamos aí exatamente quais bandeiras e quais bancos emissores vão se habilitar para participar do processo. João Paulo, o João Paulo já tinha feito uma pergunta. João Paulo, é o seguinte, eu vou deixar outras pessoas perguntarem também, tendo tempo eu volto às perguntas de vocês, só para todo mundo ter acesso também ao Daniel. Murilo, gostaria de saber se o real digital tem impacto na operação da Cielo. Eu imagino que o Murilo está questionando sobre o movimento aí de moedas digitais, né, e aí do movimento do próprio Banco Central de buscar fazer uma moeda digital patrocinada aí pelo Banco Central. Eu entendo o seguinte, Murilo, algumas transformações da indústria, a gente consegue ter uma visão mais clara de quais que são os impactos que ela tem para as pessoas, não apenas para a Cielo, tá? Mas para a forma como as pessoas se relacionam, como elas se relacionam com o dinheiro e como elas vão poder transacionar pagamentos. Outras transações, a integralidade desses impactos, elas vão vir mais com o tempo. Qual vai ser a aceitação da moeda, sim ou não? Mas eu diria que sim, deve ter algum impacto, assim como deve talvez absorver uma parte de transações que hoje são feitas com cartões, talvez vá abrir oportunidades para processamento de outros tipos de transações, e obviamente a Cielo está acompanhando todos esses movimentos, mas vamos precisar ter mais informações para poder passar um cenário mais claro de quais que são esses potenciais impactos, tá? Bongobinho pergunta, há de fato uma briga entre os controladores Bradesco e Banco do Brasil? Não que eu tenha conhecimento, eu até agradeço a pergunta, até agradeço imensamente a pergunta, para deixar bem claro aqui, que se há alguma conversa entre os acionistas, não é do meu conhecimento, eu não tenho nada para colocar. Aliás, o que eu queria colocar aqui é que, assim, o que a gente tem percebido aqui na Cielo é que tanto o Banco do Brasil quanto o Bradesco, eles têm suportado bastante as iniciativas que a Cielo tem feito no sentido de transformar seu negócio. Então, eles têm, assim, pelo menos é isso que a gente sente, por meio do que a gente vê de interações com os indicados do Banco do Brasil e do Bradesco nos órgãos de governança aqui da Cielo. Então, não tem aqui um impedimento para a gente não fazer esse ou aquele negócio, e temos sim tido um suporte importante, tá? Então, esse é o que eu queria deixar bem claro. Então, agora eu vou voltar a outra pergunta do João Paulo, ele diz o seguinte, por que o aplicativo Cielo Pay ainda não foi habilitado com as funções Meu Pix e empréstimo, visto que muitos outros aplicativos concorrentes já têm essa opção habilitada? É uma boa pergunta, estamos trabalhando nessa questão, tá? Esse ano, eu queria deixar isso até bem claro aqui para todo mundo, esse é um ano em que a Cielo tem várias iniciativas na sua área de TI maturando ao longo desse ano, né? Então, a própria agenda regulatória, seja o PIX, que foi até mencionado na pergunta, seja outras questões que foram capitaneadas aí pelos reguladores, mas não apenas isso, a gente teve as agendas lá com o WhatsApp, tivemos o acordo com o Google para poder ajudar nossos clientes a seguirem o caminho de digitalização. No mês passado,
iniciamos um negócio de crédito, de concessão de capital de giro por meio de um FDIC emitido com aporte ali do BNDES, que depois eu posso explicar um pouco mais em profundidade. Então, ou seja, e a gente teve todo um aparato tecnológico para a nossa força comercial própria, que a gente vem trocando desde o final do ano passado. Então, a gente vem num período de muito desenvolvimento de TI. E a gente espera que continue assim nos próximos meses e que a gente, assim que possível, a gente vai poder anunciar novidades em relação ao assunto conta digital, tá? Márcia pergunta, tenho percebido o mercado utilizando bastante a plataforma da Cielo e-commerce. Há previsão de lançamento de novos produtos ou incentivos para o segmento de e-commerce? Olha, nós entendemos que a Cielo tem um posicionamento muito bom em termos de portfólio de produtos para o segmento de e-commerce. Então, assim, a maior empresa que a gente chama de gateway de pagamentos, que facilita ali para o estabelecimento receber nas diferentes modalidades, a Braspag, que faz parte aqui do grupo Cielo, tá? Então, tá ali dentro do que a gente chama aqui de Cielo Brasil. A gente tem soluções muito complexas, principalmente para os comerciantes maiores. O que a gente não tem aqui, ou não tinha, pelo menos até bem recentemente, Denise, a gente não tinha algumas coisas para ajudar o pequeno varejista a ir para o digital. E a gente sentia falta disso. Então, por exemplo, como não temos aqui um marketplace, e o pequeno varejista nem sempre vai poder abrir um comércio dele, a gente precisávamos, de alguma forma, ajudar, ou pelo menos atender essa demanda do pequeno varejista. Então, o que a gente anunciou aí há pouco mais de um mês? Uma série de acordos aí com o Google e com uma startup que tem um negócio bem interessante chamado Better Ads, e esses conjunto de acordos visam ajudar a jornada digital do cliente de uma forma bem extensa. Em que sentido? Se o pequeno comerciante, quiser abrir um site, na verdade o primeiro passo até antes disso, o primeiro comerciante que não está no Google My Business, que sequer aparece lá no Google Maps ou no Google quando você procura um determinado lojista, ele gasta até 30 dias para fazer o cadastro, às vezes por desconhecimento, por não ter habilidade para fazer aquilo. A Cielo oferece para os seus clientes para fazer aquele trabalho por ela, intermedia isso e coloca todo mundo no Google My Business. Tá? O segundo passo da jornada digital é ajudar os clientes a abrirem o site. Então, a solução oferecida pela Better Ads permite que o cliente, em questão de minutos, abra um site, tá? Então, no mesmo dia, você já tem a condição de anunciar os seus produtos na internet. E a gente permitiu isso. E a terceira parte da parceria é uma parceria com o Google Ads, para poder ajudar a propaganda digital ali. O objetivo, obviamente, que a Cielo pode aqui ou ali ter fontes de receita, mas o objetivo maior não é a receita nesse caso, é aumentar o valor percebido pelos nossos clientes, a relação de parceria que a gente tem com os clientes, ajudando ele aí para o digital, nas soluções digitais, tá? Mas sim, a gente está sempre procurando melhorar o portfólio de soluções para o e-commerce. O Gamanto diz o seguinte, pergunta o seguinte, por que todas as empresas de marketplace entraram na adquirência e a Cielo, que tem 10% do mercado, não entra no marketplace? Olha só, cada player de mercado, ele tem a sua estratégia e de acordo com seus capabilities ali, com as suas capacidades, com seus recursos, com seu foco. Eu acho que foco talvez seja até o fundamental. A Cielo, como eu disse antes, vem passando por uma transformação muito importante do negócio, que tem exigido muito do foco da administração, dos recursos que a gente tem aqui para poder fazer isso. Então, a forma como a gente entendeu como sendo mais efetiva e adequada para o modelo de negócios da Cielo, de explorar essas oportunidades, ou de ajudar nossos clientes nesse sentido, foi por meio do conjunto de acordos que eu mencionei agora há pouco, tá, Denise? Tá, e só mais uma perguntinha aqui, qual a perspectiva com a Liuvi? Qual o investimento na Liuvi? A Liuvi foi um investimento que a gente fez por meio de um instrumento chamado debêntures conversíveis, ou seja, a gente investiu, aportou alguns recursos, um determinado volume de recursos na Liuvi, que a gente não abriu aqui o valor exato, não atingiu os critérios de materialidade ali para se tornar público, mas a gente tem dentro de certas condições, no futuro a gente tem a opção de poder, talvez, até comprar a totalidade do capital aqui da Liuvi. Mas esse investimento a gente fez porque é um modelo de negócio que nos atrai no seguinte sentido, Denise, e acho que é importante deixar claro aqui para todos.
A indústria está indo para um ponto que, se a gente não fizer nada, a competição vai ficar eterna por preço, os preços vão continuar caindo, certo? Então, a gente precisa se mover no sentido de agregar mais valor para o relacionamento com nossos clientes. Então, a gente tem uma frente chamada VAS, ou Value Added Services, na sigla inglesa, ou Serviço de Valor Agregado, no qual a gente tem startups, a maior parte delas empresas de tecnologia, que podem prestar serviços de valor agregado para nossos clientes. No caso da Liuve, bares e restaurantes, onde ela digitaliza todo o relacionamento dos clientes finais com os estabelecimentos, melhora a gestão de filas, gestão de cardápios, esse tipo de coisa, melhora a experiência, permite ofertas para o cliente quando estiver no estabelecimento, e aí agregando valor para os estabelecimentos que são os clientes aqui da Cielo. Olha, o PP fez um monte de perguntas. Eu vou escolher mais uma só porque a gente já estourou o nosso tempo e tal. Ele diz o seguinte: por que investir em uma empresa que fatura 2 ou 3 vezes mais que os concorrentes e tem metade do lucro? Olha só, eu acho que a gente cobriu bastante aqui a transformação pela qual a gente está passando aqui no negócio, tá? A Cielo foi constituída em uma realidade que mudou, e todo mundo na empresa tem claro as melhorias que a gente fez e que a gente precisa continuar fazendo aqui no negócio para continuar perseguindo uma trajetória de rentabilidade. Ou seja, na medida em que a gente volta a conseguir crescer novamente no setor do meio da pirâmide, que é um negócio que tem sido o nosso foco, e a gente tem mostrado crescimento nos volumes, e essa parte dos negócios ganha participação no todo, na medida em que a gente cresce o negócio de crédito, a gente entende que os resultados no futuro vão se beneficiar desses movimentos. E a gente pretende acelerar essa transformação. Mas sim, a Cielo está num processo importante de transformação e que a gente espera que continue se aprofundando e trazendo resultados importantes aí nos próximos trimestres, tá? Tá ótimo, eu queria muito agradecer. O Messias está perguntando aqui no chat se esse programa fica disponível depois. Sim, assim que acaba, ele já fica aqui disponível. Aproveita, dá uma olhada em toda a playlist. A gente, todas as terças e essa semana, excepcionalmente, não tivemos terça, mas geralmente, todas as terças e quintas, a gente traz aqui um executivo de uma companhia de capital aberto para conversar com você, investidor, e a gente sempre repassa as perguntas de vocês aqui. Então, Daniel, muitíssimo obrigada. Já fica convidado para daqui a uns 3 meses voltar aqui e conversar com a gente e com os investidores, tá bom? Agradeço pelo convite, Denise. Obrigado a todos pelas perguntas e tenha um excelente dia. Obrigada para você também. Então, gente, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Programação hoje ainda tem um monte de coisa, tem programa sobre FIA às 4 horas da tarde, tem programa sobre elétricas às 7 horas da noite. Então, o nosso programa, nosso canal aqui está bombando. Convido a todos a se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber as notificações. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.